Gente, nesse vídeo aqui a CCI vai tratar de um tema muito importante, que nós estamos entrando em período eleitoral, e aí você tem que tomar cuidado, porque tem a agenda woke. E essa agenda woke, ela é muito séria e ela é usada de forma política. Então, eu vou trazer aqui um post que eu vi no Facebook, que é uma brincadeira, certo? Mas nessa brincadeira tem algo muito sério por trás. E as pessoas vão na brincadeira achando que está brincando, né? Achando que está comentando em grupo, isso aqui está só entre a gente. Não, está na rede social, está público. É um fenômeno hoje. A rede social é um fenômeno. Então isso abrange um leque de comunicação muito grande. Então, vamos atentar a esse detalhe e eu vou trazer essa brincadeira para vocês. Nós vamos participar dessa brincadeira juntos, tá certo? Mas tem um fundo aí que é perigoso. Pode ser uma casca de banana, entendeu? Presta bem atenção. Olha, aqui está dizendo: ataque nuclear acontecendo. Você só pode salvar um. Quem você salvaria? Aí se você olha ali, ó, tem atores da Globo, tem parece que o Ratinho também, né, que é da Record, do SBT, parece, não assisto TV. Tem o Leonardo, tem o Didi e tem um cachorro ali, que eles dão o nome dele de Caramelo. E tem essa essa pessoa aí no meio, eu esqueço o nome dela, ela é até ela é deputada, né? É trans e representa essa comunidade LGBT. Aí as pessoas perguntam assim: ataque nuclear acontecendo, você só pode salvar um. Quer dizer, a turma da esquerda tem birra com essa mídia tradicional. Então, vê a Globo ali, vê o Ratinho, vê a Xuxa, né? Até o Didi, coitado, esse considera que é da Globo, aquela coisa, aí já vai criar uma lacração em cima, entendeu? E tem o Leonardo. O Leonardo é o que tem mais simpatia, é o que é mais simpático pela turma considerada de direita. Então, nesse vídeo aí, eu vou fazer nesse post, eu faço uma pergunta para você. Não comente, não põe nada nos comentários por enquanto, mas pensa para você. Quem desses aí você salvaria? Você só pode salvar um. Ah, eu salvaria o caramelo, aquela coisa toda. Vamos ver os comentários para você ver aonde está a armadilha e aonde está o perigo do negócio. Nos comentários, você encontra todo tipo de comentário. Você encontra assim, ó. Salvaria o Leonardo, pois o cachorro com esse lencinho é do time do contra. Aí outro falou assim: foi alguém da companheirada que colocou o lencinho no cachorro para enganar as pessoas. Aí o outro: tinha nem percebido. É o Leonardo com certeza que eu salvaria. Aí o outro: gente, kkk, podre. Leonardo, onde? Doido, kkk. Aí eu pensei a mesma coisa. Se você salvar o Leonardo e ele for a última pessoa do mundo, e você quiser furunfar, tu acha que o time. Você acha que de que time tu vai ser, meu consagrado? Vai vendo, olha, para onde está indo os comentários. Tu conheces, né? É, e tal. Aí tem um aqui, ó. Se o cachorro não tivesse com esse lenço lacrador no pescoço, era ele. Mas como ele é todes, eu salvo o helicóptero. Isso aí pode dar problema, porque isso aí é homofobia. Você está discriminando entendeu? Uma comunidade de pessoas que são, né, homossexuais. Então, é delicado isso. Quando você posta no comentário desse, eu estou ingênuo nesse negócio, é brincadeira, pai e tal. Pronto, teu perfil tá grimpado. Ó, aquele lá é. Então, dali para frente, você já tá, entendeu? Quer dizer, isso aí pode te dar até uma visita inesperada aí de um oficial de justiça, entendeu? Então, vai vendo. Que pena, não dá para salvar dois. Salvaria o Caramelo e o Léo. Esse aqui foi mais. Ainda assim, ó, a turma tá assim, ó. Entrou na brincadeira de rejeitar os,
né, os personagens da mídia tradicional. Até aí está valendo a brincadeira, porque ele está no campo político das ideias. Ó, não vou salvar eles porque eles têm umas ideias diferentes das minhas. Aí tá tudo bem. Aí o outro falou assim: Leonardo, salvaria o Leonardo, pois pela faixa no pescoço do caramelo, ele já está convertido. KKKK. Homofobia. Entendeu? Pode dar problema para essa pessoa. Salvar o Léo, porque o cachorro já está em outra irmandade. KKKKK. Rapaz, eu iria salvar o cachorro, mas parece que ele joga água para fora da bacia com esse lenço no pescoço. KKKKK. Homofobia. Entendeu? Desculpa, doguinho, mas salvo o piloto do helicóptero. Preciso fugir do ataque e não sei pilotar. Essa foi uma resposta razoavelmente boa. Ah, por mim eu salvaria só o cachorro, mas se todos se arrependerem dos seus pecados e acreditarem em Deus, colocarem Deus acima de tudo, e até no final da sua vida, se você se arrepender e acreditar em Deus, a salvação será certa. Esse foi o mais prudente, entendeu? Aí o outro falava assim: eu salvaria o piloto, senão eu popocava também. Aí o outro: eu salva o caramelo que eu salvaria, kkkk, é o mais lindo. Tá bom. Aí, eu não sei se vocês é, entraram na brincadeira na hora que vocês perceberam essa pegadinha, porque isso é uma pegadinha, entendeu? Eles colocam o pessoal da Globo, o pessoal da grande imprensa, né, que a turma da direita sabe que é o contraponto ideológico de vocês. Coloca a Xuxa, que também representa a Globo, aquela coisa toda, né? A grande mídia. Coloca o Leonardo, que tem mais a ver, né, com a turma da direita. O, o Didi, que é neutro, e o Caramelo. Só que eles colocam uma faixa, né, um, um, um paninho nele, né, é, um lenço colorido, e associa ele a pessoa trans, que eu não sei o nome dela, eu esqueço o nome dela. Então, isso é pegadinha, gente. Na rede social vai estar cheio disso. E aí revela se você é ou não é homofóbico. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Olha, esse vídeo foi impulsionado, isso foi impulsionado porque tem 10 horas de postagem e já tem 1.200 comentários e 422 curtidas e só 18 compartilhamentos. Então isso foi, entendeu? Tráfego pago, justamente para criar esse mecanismo de gatilho para despertar. Olha, vamos ver quem que é homofóbico nessa história. E aí entra nessa história aí. Porque presta bem atenção, o crime de homofobia é uma coisa recente, que foi colocada agora na lei, né? Que fala assim, ó, a homofobia e a transfobia são considerados crime no Brasil, equiparados ao crime de racismo. A pena base para atos de discriminação e preconceito por orientação sexual ou identidade de gênero é de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa. Em casos mais graves, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. Por serem equiparados ao racismo, esses crimes possuem características muito específicas, inafiançáveis. O agressor não pode pagar fiança para responder em liberdade. Imprescritíveis. Podem ser julgados independentemente de quanto tempo tenha passado desde que o crime ocorreu. Então, meu amigo, se você foi nessa brincadeira, olha a casca de banana no meio do seu caminho. Se você foi nessa brincadeira, entrou e discriminou o caramelo por causa do lencinho, você cometeu um crime de homofobia. E está aí a prova. Ele pode receber uma, né, a visita de um oficial de justiça e vai te dar uma dor de cabeça danada, tá certo? Como os atos homofóbicos são enquadrados? As condutas podem ser enquadradas em diferentes categorias, dependendo da ação do agressor. Impedir ou dificultar o acesso a empregos, promoções
ou recusar atendimento em estabelecimentos por causa de orientação sexual da pessoa. Injúria, por exemplo, ofender a dignidade ou decoro de alguém utilizando elementos referentes à orientação sexual ou identidade sexual, a identidade de gênero, ou que também se enquadra na proteção da injúria racial. Se a violência resultar em lesão corporal ou homicídio, a pena é agravada e o crime é considerado hediondo. Aí vem como denunciar. Ligue para a Polícia Militar 0190. Aí as delegacias. Busque qualquer delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência. Se houver delegacias especializadas em crimes raciais e delitos de intolerância, como a DECRAD, prefira registrá-lo-á. Disque 100, Centro de Atendimento voltado aos Direitos Humanos, que também recebe as denúncias e a encaminha aos órgãos competentes. Pronto. Se você tem um desafeto na rede social, o cara viu lá que você postou isso, lá, ó, vou pegar ele. Pronto. Você arranjou uma dor de cabeça para você. Então, é muito importante você tomar cuidado com esse tipo de brincadeira. Porque, na verdade, meu amigo, esse fenômeno é um fenômeno recente e isso está gerando muito, muito, muito atrito. Não só de comunicação, como da interpretação legal do processo. Tá certo? Uma pessoa que cometeu um crime desse, e aí é importante a gente chamar atenção para isso, olha só, a turma aí da agenda woke, né, a turma da comunidade LGBT, se estiver assistindo isso aí, presta atenção no que eu vou dizer. Em abril de 2026, o ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou durante entrevista ao portal Metrópole, que representar o pré-candidato Romeu Zema como homossexual seria tão ofensivo quanto retratá-lo roubando dinheiro. A fala gerou forte repercussão e críticas, levando o ministro a pedir desculpas publicamente. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes cometeu um crime enquadrado na lei de homofobia. O agressor não pode pagar fiança para responder em liberdade. Podem ser julgados independentemente de quanto tempo tenha passado desde que o crime ocorreu. Então, o Gilmar Mendes, olha o contexto. O atrito teve início quando o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, publicou um vídeo satírico nas redes sociais retratando ministros do STF, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, como fantoches. Em resposta, Gilmar Mendes defendeu limites para as críticas às instituições e utilizou a homossexualidade de forma comparativa para questionar a adequação do material. A declaração gerou revolta, com críticos apontando que o magistrado igualou orientação sexual e ato ilícito, especialmente por ele próprio ter votado a favor da criminalização da homofobia em 2019. E você sabe por que esse crime foi criado em 2019, que foi comparado ao racismo e à homofobia? Em 2019 foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. Eles queriam criminar o Bolsonaro porque antes dessa lei ser considerada lei, né? Porque você só pode condenar alguém a partir de uma lei criada. Se não tinha lei antes não era crime. E o Bolsonaro tinha declarações deles homofóbicas. Então eles criaram essa lei, de tanto que exploraram nas eleições de 2018 a questão da homofobia. Entendeu? E outra coisa que é importante você lembrar, que o Gilmar Mendes, ao fazer esse crime de homofobia, entrou, né, o contexto do embate. O atrito teve início, aí tá, retratação e desdobramentos. Após a repercussão negativa,
Gilmar Mendes utilizou sua conta no X, antigo Twitter, para reconhecer o erro e retratar-se, admitindo ter errado ao citar a homossexualidade como uma acusação injuriosa contra Zema. Agora presta atenção. Bolsonaro é crime. Gilmar Mendes é erro. Vai vendo. Agora, paralelamente, o ministro defendeu a inclusão do ex-governador no inquérito das fake news. Representações legais foram protocoladas contra o ministro Gilmar Mendes sob a acusação de homofobia. Porém, a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, que é ligado ao Gilmar Mendes, que essa turma do Tucanato aí, né, do Alexandre de Moraes e tudo mais, arquivou os pedidos de investigação. O órgão considerou a retratação pública do ministro e o contexto retórico da declaração como elementos suficientes para afastar a tipificação do crime. O que o Paulo Gonet fez? O que o Gilmar Mendes fez? Aí eu falo para a comunidade LGBT que acompanha a gente. Eles criaram uma jurisprudência que desqualifica a lei da homofobia. Porque a partir de agora, se você for tentar processar alguém por calúnia ou por crime de homofobia, ele falou isso. O advogado fala assim: olha aqui, tem um precedente da corte com o decano Gilmar Mendes, que fez a mesma coisa. E o Procurador-Geral da República, na época, considerou que não era crime, que apenas um pedido de desculpa resolveria. Então, a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, junto com Gilmar Mendes, além de prestar um desserviço para o processo legal, né, de melhorar a situação das minorias, eles acabaram criando um precedente e criando uma jurisprudência para invalidar essa lei. E foi baseado nessa questão da homofobia que se criou todos os precedentes para abusar do processo legal para condenar Bolsonaro. Não, Bolsonaro não tem crime, não é ladrão. Não, mas no fundo ele tem aquele né? Antes ele falou aquilo, que ele era aquilo, papo homofóbico e tal. Então, para isso, vale passar por cima do Código Penal, vale passar por cima da Constituição, vale passar por cima de tudo. Por quê? Porque era uma questão excepcional, como diz aí o comentarista da Globo. Vivíamos uma situação excepcional. Tínhamos um presidente que tinha essas características. E na época não era crime. Então nós vamos agora ter que tirar ele de outro jeito. E agora você tem os carrascos do Bolsonaro que inventaram crimes para incriminá-lo, porque não dava para incriminar, porque a lei da homofobia foi posterior, né, às falas do Bolsonaro. Os carrascos dessa trama golpista que foi criada e inventada para tirar o Bolsonaro fizeram crimes de homofobia. O Paulo Gonet, ao considerar que não é crime, que uma desculpa vale, é sinal que ele desconsidera a classe LGBT, né? As minorias. Então, meu amigo, esse é um problema sério pra caramba. E aí, a gente fala para vocês que a Comissão Cidadã de Inquérito, esse é o vídeo 985, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. A humanidade vem evoluindo ao longo do tempo. Nós tivemos uma revolução muito grande no meio de comunicação. Foi um avanço muito grande, sabe? Então, hoje a vida virtual ela é tão social quanto a vida real. Às vezes você passa mais tempo nas redes sociais se relacionando, né, socialmente do que fisicamente. Então, como a rede social potencializa, né, a sua fala, o seu verbo, né, tudo que você fala é potencializado. Olha, você tem uma ideia?
Nós evoluímos muito ao longo do tempo. Tudo é uma questão de evolução. Por exemplo, eu, quando era jovem, eu frequentava boate. Eu não fumava. Eu tentava fumar, mas eu não consegui. Felizmente, eu não consegui, sabe? E beber também, eu bebia uma bebida alcoólica que me dava um ranço, eu não conseguia. Eu acho que é orgânico. Mas eu ia numa boate, quando eu tinha meus 17, 18 anos, e ali dentro da boate era uma maresia, rapaz. Que é um ambiente fechado, escuro, muito barulho, as pessoas dançando, e todo mundo fumando. Fumando em ambiente fechado. Quando eu chegava em casa, a minha roupa estava, sabe, assim, cheirando cigarro, estava impregnado o cheiro do cigarro na minha roupa. Eu fumei de tabela, sem ser fumante. A sociedade entendeu que o cigarro era prejudicial à saúde, estava comprometendo o sistema de saúde, o sistema público de saúde, muitas doenças. Resolveu proibir fazer propaganda do cigarro. Porque antigamente as, a, os maiores comerciais de televisão eram sobre cigarro, era status. Então, tinha o cigarro que chamava Hollywood, né? Que aparecia o cara assim, tipo o Vorcaro, sabe? Andando de barco, elite, papapá, e viajando para Dubai, aquela coisa toda, e fumando um cigarro. Hollywood, ao sucesso. Era assim. Aí a juventude ficava assim, pô, eu vou fumar, eu quero ficar assim, eu quero ficar ao sucesso. Né? O cinema, as novelas, tudo tinha lá aquela cena do fumante e tal. Acabou com isso. Ficou proibido. Olha, faz mal para a saúde. Evolução, está evoluindo. A bebida, mesma coisa. Olha, tem muita gente ficando dependente do álcool. As famílias estão tendo problemas com isso. Está criando, né, um problema de saúde pública. E antigamente, cara, as propagandas de uísque eram as mais refinadas. Só tinha classe, entendeu? Era aquela mulher bonita, andando numa lancha, com aquele, né, aquele homem assim, macho alfa, todo bonitão. E aí bebia aquele uísque. Aí a pessoa fala, pô, vou nessa. O que que entendeu? A sociedade evoluiu, proibiu o uso do álcool, a propaganda do álcool, né? Se bem que a Ambev já está fazendo umas treta aí, né? Por exemplo, tem muito clipe sertanejo que acontece filmando dentro de um bar e os jovens todos segurando cerveja na mão, copo de cerveja, entendeu? Até o cantor canta segurando cerveja. Ou seja, de um jeito ou de outro, a turminha pula a lei para poder colocar propaganda daquilo que é uma bebida alcoólica, né? É ilícita do ponto de vista comercial. Não pode. Não pode ficar fazendo propaganda ostensiva de bebida. Você vai estimular o consumo de álcool. Outra coisa são as bets. No futuro, nós vamos ver o prejuízo que essas bets estão dando para a sociedade. Como ela está criando uma questão de saúde pública. Lá na frente vai ser proibido. Mas agora a gente está vivendo sobre um regime de exceção. Então, o abuso vem daí. Gilmar Mendes acabou de destruir uma lei que era para proteger a minoria LGBT, porque criou um precedente, criou uma jurisprudência. Entendeu? E o pior é isso, não. O pior é que eles usaram esse pretexto para derrubar um governo inteiro, de forma heterodoxa. Está entendendo? Então, a humanidade vai evoluindo. Nós temos que aprender a ter sensibilidade para respeitar as diferenças, né? Por exemplo, eu sou canhoto, né? Eu tenho essa coisa de ser canhoto. E canhoto já foi considerado uma aberração, vocês acreditam nisso? Um sinal de malvadeza e até uma associação direta com o demônio ao longo de séculos da história da humanidade. O uso majoritário da mão esquerda gerou profundas superstições religiosas, perseguições sociais e tentativas violentas de correção pedagógica. Durante a Idade Média e períodos inquisitórios, o lado esquerdo era fortemente associado ao diabo e à heresia. Mulheres canhotas, por exemplo, corriam maior risco de serem acusadas de bruxaria. Passagens religiosas frequentemente colocavam os salvos à direita de Deus
e os condenados à esquerda. Isso reforçou a ideia de que o lado esquerdo guardava a desordem e a fraqueza. Por isso que a turma fica, ele é da esquerda e tal. Entendeu? Tudo isso vem do imaginário, dessa construção da nossa sociedade. Né? Então, em várias culturas antigas, fazer tarefas com a mão esquerda, como comer ou cumprimentar alguém, era considerado um ato desonroso, impuro ou portador de azar. A palavra, no latim, a palavra esquerda, em latim, é sinister, que deu origem ao termo sinistro, em português, com significado de algo assustador, mal ou perigoso. Você está entendendo? Então, nós temos que aprender a conviver em sociedade. Canhoto, destro, esquerda, direita, hétero, homo, entendeu? É a sensibilidade, é a evolução da humanidade. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai criando esses hábitos. Então, fique esperto para vocês não caírem nessa pegadinha, tá bom? Porque esse é a pauta da esquerda. Eles querem se defender, então eles querem identificar quem de vocês tem preconceito com relação a essas questões de minoria. E aí, pronto, crava vocês. Entendeu? O 8 de janeiro, quem produziu o 8 de janeiro, quem convocou o 8 de janeiro nas redes sociais, foi a esquerda. Por quê? Porque ela sabia que tinha uma camada da sociedade que estava indignada com o processo eleitoral, que fizeram uma sacanagem mesmo. Mas eles queriam atrair esse povo para Brasília, depois que eles tomaram posse. E eu fiz até um vídeo, eu até postei um vídeo anterior a esse, o vídeo, vamos sair daqui. Eu postei um vídeo falando sobre um canal que foi fomentador dos atos de manifestação até o 8 de janeiro. Ele foi criado, está lá o esqueleto do site, do canal no YouTube. Ele foi todo criado e programado para chamar as pessoas para frente dos QGs, para mostrar indignação, até chegar no 8 de janeiro e fazer aquela arapuca para prender as pessoas. Tem o lance da ABIN, né? Mas a ABIN deu um alerta lá, 33 alertas que na rede social estavam convocando pessoas para fazer depredação. Quer dizer, eles tinham que fazer isso, eles tinham que chamar as pessoas. Por isso que eles ignoraram esses alertas, porque é o efeito colateral desse marketing da esquerda. Olha, se a gente não chamar esse povo na rede social, eles não vêm, entendeu? E aí a gente não tem como prender essa turma. Então, chama o pessoal para vir, oferece ônibus para eles, deixa o ônibus lá, deixa eles lá no QG e some com os ônibus. Eles descem para fazer a passeata, a gente leva eles lá para a avenida, põe nossa turma lá, quebra tudo e depois vai lá no QG prender os caras, para falar que foram eles. Fazem, né, uma, uma, uma desarrumação informacional para misturar as imagens do que quebrou com o que está no QG, pronto, aí pronto, até você dizer que focinho de porco não é tomada, aí já era. Você ainda tem, né, esse consórcio de mídia todo, né, essa mídia tradicional toda fazendo marketing em cima e colocando a narrativa e posta, pronto, tá aí, ó. 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas presas, famílias destruídas. Por quê? Porque caiu numa pegadinha dessa aí. Então é importante vocês ficarem espertos, tá bom? Então tá bom, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito, libertas ainda que tardia, diz a nossa bandeira. Vamos libertar Minas Gerais, né, dessa opressão? Vamos libertar o Brasil dessa opressão? Vamos. Então vamos com sensibilidade, coerência e muita humanidade no coração, tá bom? Porque nós somos uma só família. É o povo brasileiro, gente. Amem
uns aos outros, como Deus vos amou. Essa é a regra número 1 da civilização. Fique com Deus. Ah, e tá aí a chave Pix, viu, gente? Agradecendo a turminha de ontem que mandou né, os pingadinhos para nós aí. Isso cai aqui, rapaz, salva a pátria, porque a gente vende o almoço para pagar a janta. Então, quando entra no pingadinho, a gente vem aqui e agradece. Obrigado, viu? Fique com Deus.